Quais são os alvos para o preço do Bitcoin em 2026? Eu vou trazer um pouco da minha visão em relação a isso nesse vídeo, trazendo aqui um racional de amplitude, sazonalidade, volatilidade, tudo de maneira bastante resumida, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo o seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Você já pode fazer isso no começo do vídeo. Clica aqui no botão de like, já fica o meu muito obrigado a todos vocês que fazem isso, que clicam no like, que interagem aqui com o canal de alguma maneira. Já fica aqui o meu convite, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, para se inscrever. Clica aqui no sino já das notificações, marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, meus amigos, indo direto ao ponto conforme prometido, nós temos uma amplitude no Bitcoin ao longo dos anos de 2024 e 2025 que nos dá sinais de quanto o Bitcoin pode oscilar ao longo de 2026. Baseado nisso, baseado no preço atual, baseado também naquilo que a gente tem de suportes mais importantes, regiões de suporte mais importante e regiões de resistência mais importantes, nós podemos traçar aquilo que é uma tendência de faixa de preço para o Bitcoin ficar ali dentro, né? Aquele range de preço onde o Bitcoin deve se comportar ao longo do ano. Eu já adianto que 2026 tende a ser um ano de muitas oportunidades para quem estiver ligado nessas questões, para saber se posicionar da maneira correta, boas regiões de compra, boas regiões de realização parcial, bons ranges de preço para poder utilizar o DeFi para fazer dinheiro. Enfim, voltando aqui para a questão da amplitude, como é que a gente calcula ela caso você não saiba? Simplesmente nós pegamos o maior valor atingido dentro de um determinado período. Então, nós temos o maior valor, por exemplo, atingido dentro do ano de 2024, que foi aqui 109.600 aproximadamente, e nós subtraímos o menor valor. O menor valor lá de 2024 foi 41.800 aproximadamente. Nós vamos com isso chegar numa amplitude aqui de algo em torno de 61,9% dentro do ano de 2024. Já no ano mais recente, 2025, nós temos uma amplitude, né? Ou seja, o preço do Bitcoin foi na máxima 126.200 aproximadamente, na mínima 74.500. Nós temos aqui uma amplitude de 41%. É uma amplitude que diminuiu de um ano para o outro. Só recapitulando, em 2025 nós tivemos uma quebra do ciclo de alta de 3 anos para um ano de queda. Nós tivemos então 2023 e 2024 de alta, esperava-se alta também para 2025. Foi quebrado isso pela primeira vez. Nós tivemos 2 anos de alta seguidos de um ano de queda. Essa queda não foi muito significativa, mas dentre outras coisas ela acaba mostrando aqui pra gente, pelos percentuais que a gente viu desenvolvendo ao longo do ano, que o mercado está mais maduro e que a entrada dos institucionais, ou seja, principalmente a gente está falando aqui dos ETFs, mudou um pouco as regras do jogo. A tendência é que a volatilidade ao longo do tempo diminua conforme o ativo vai amadurecendo e também conforme a gente vai tendo essas novas entradas, novos players no mercado. E eu peguei os anos de 2024 e 2025 justamente por isso. Além de serem os 2 anos mais recentes que nós temos, são 2 anos com entrada maior dos institucionais, principalmente a entrada dos ETFs. E a minha expectativa para esse ano, meu racional, é que nós devemos ter um ano um pouco menos volátil do que o ano passado e com uma amplitude ficando aí, quem sabe, abaixo dos 40%, entre os 30% e 40%. Eu não espero menos do que isso e também não espero muito mais do que isso. Agora vamos falar um pouco sobre sazonalidade. Eu quero mostrar aqui para você na tela justamente isso. Nós temos aqui no TradingView a sazonalidade ao longo dos últimos anos. Até vou puxar um pouquinho mais aqui, 2019, por exemplo, 2018, até para a gente ter uma amostra ainda maior, pegando aqui os últimos 8 anos. Então nós temos aqui todos os anos, né, cada um marcado por uma cor, e nós temos a sazonalidade, ou seja, como é que a gente enxerga aqui os preços partindo de janeiro sempre. Em março, como é que estão os preços partindo de janeiro para março? Qual é a sazonalidade aqui que nós temos, por exemplo, ao final do primeiro trimestre? Nós temos aqui preços ou comportamentos de preço, sendo o maior aqui 2021, 99% de alta nos primeiros 3 meses do ano, e o mais baixo 2018 com 50,9%. No geral, a gente vê que, pegando aqui a volatilidade geral aqui como um todo, se nós excluirmos aquilo que está muito fora da curva aqui, que são os anos, por exemplo, de 2019, que subiu muito aqui na metade do ano, e também os anos de 2018 e 2022, onde nós tivemos grandes quedas, também mais ou menos na metade do ano, nós vamos ver que o restante da turma aqui, ó, se comporta como? Primeiro trimestre começa a apontar uma direção maior, depois dá uma
acomodada no meio do ano, para depois, no segundo semestre, mais especificamente aqui, dentro do último trimestre, aí sim dispersa mais. Ou seja, em termos de sazonalidade, a gente pode dizer que é um pouco mais volátil no último trimestre do ano. Nos primeiros trimestres é um pouquinho mais no primeiro, segundo e terceiro são trimestres um pouco mais acomodados, tirando aquilo que está muito fora da curva. É conclusivo isso? Não exatamente. E eu mostro isso aqui justamente para não ficar aquela ideia de que, olha, em todo mês tal o Bitcoin sobe ou em todo mês tal o Bitcoin cai. O que eu acho importante entender aqui é que nos anos de queda, nós não sabemos ainda se esse ano vai ser um ano de queda, né, do início ao fim, se ele vai terminar negativo ou se ele vai terminar positivo, mas analisando esse comportamento aqui dos últimos anos, nós identificamos aqui que nos anos de queda, lá por maio, nesses 2 anos que nós tivemos quedas fortes, 65% e 73%, 22% e 18%, o preço já dava sinais claros disso, né? Já vinha caindo bem aqui, cerca de 40%, 50%. Outro ponto importante para destacar aqui é justamente nesses anos de queda que nós temos esse marasmo de lateralização. A volatilidade é menor ao longo de um período muito maior. Por quê? Porque nós temos um claro desinteresse pelo mercado. Baixa muito a liquidez, o pessoal acaba deixando o ativo de lado, começa a olhar para outros ativos, muitos abandonam o mercado nesses cenários. Então, em resumo, se a volatilidade está mais alta, isso é um sinal mais positivo do que negativo. Se nós temos movimentação no mercado, é sinal que o mercado está vivendo. Se nós não temos movimentação, significa que a gente pode ter caído num marasmo, principalmente quando isso perdura por muito tempo. Geralmente o preço não tende a ficar ali lateral por mais de 60 dias. Se ficar mais do que isso, aí sim é um sinal negativo. Bom, feita essa observação, até tomei muito tempo falando de sazonalidade, você nem deve dar tanta importância para isso. Vamos lá olhar para as regiões de preço. Quais são as principais regiões de suporte e de resistência para o Bitcoin para 2026? Eu tô aqui no gráfico semanal, não é uma análise de preço como um todo, para onde está indo o Bitcoin agora, etc. Eu quero mostrar para você aqui somente o seguinte: principais regiões de preço. Aqui, ó, pegando mais ou menos onde foi um dos topos anteriores, aquele primeiro topo lá do ciclo passado, nós temos uma região aqui de muita briga entre os 67 mil e aqui, ó, a mínima de 2025, aproximadamente 74.500 dólares. Nessa região aqui, nós temos aquele que é o principal suporte do Bitcoin. E notem que aqui a gente tem cruzando também uma média, que é a média de 200, uma média bem longa aqui, de 200 períodos, a EMA 200 no semanal. Então, é muita coisa para segurar preço, dados os efeitos psicológicos que isso aqui tem no mercado. Bitcoin pode perder essa região aqui, vir abaixo disso? Tem uma chance muito pequena disso acontecer, mas pode, obviamente. Só que para isso acontecer, muito provavelmente a gente precise ver aí algum cisne negro, como por exemplo foi o que aconteceu em um evento inesperado, Terra Luna lá no ciclo passado, ou a quebra da FTX. Já aqui no range superior, deixa eu desenhar aqui para você também, nós temos essa região aqui, ó, na faixa dos 100 mil dólares, que foi aquela região onde o Bitcoin acabou perdendo a faixa de bull market, a principal média, a média de 50 no semanal. E existe uma grande chance do Bitcoin revisitar essa região aqui, que é uma região de resistência forte, inclusive, de até acima dela, e aqui pode marcar pontos interessantes para realizações parciais. De onde até onde? Até essa região aqui dos 100 mil dólares até aproximadamente essa região aqui dos 110, que pegou aqui topos e fundos praticamente ao longo do ano passado inteiro. David, então significa que o preço não deve passar disso? Os muito otimistas agora vão ficar chateados comigo. Mas ao meu ver, ao longo dos próximos meses, o Bitcoin deve buscar novamente essa faixa aqui, para depois voltar a cair, quem sabe chegando aqui nessa outra faixa aqui de preço. E até que venha uma recuperação para o Bitcoin romper novamente essas regiões aí de resistência e buscar novamente um topo, fazer novas máximas, nós muito provavelmente já vamos ter nos encaminhado para o final do ano, quem sabe até 2027. É isso que eu projeto para o Bitcoin agora, nesse momento. Essas projeções podem mudar? Óbvio, se a gente receber outras cartas, nós podemos jogar diferente. Que cartas seriam essas? Uma injeção de liquidez, por exemplo, muito maior do que aquilo que é esperado pelo mercado. A exemplo do que aconteceu lá em 2020, 2021 ou em outros momentos onde nós tivemos quebras de grandes empresas e os governos, para salvar a economia, acabaram injetando um caminhão de dinheiro no mercado. Você sabe que o Bitcoin é uma esponja
de liquidez. E grandes fluxos de dinheiro entrando no mercado, em especial de maneira muito rápida, tendem aí, boa parte deles, para o Bitcoin. Com o que nós temos hoje, é um pouco mais difícil que isso aconteça. A minha ideia é ver o Bitcoin trabalhando aqui nessas duas faixas de preço, pelo menos na maior parte do ano de 2026. E se você pegar da máxima até a mínima aqui, desses dois retângulos que eu desenhei, você vai perceber que nós temos aqui uma amplitude de aproximadamente 39%, um pouquinho inferior do que nós tivemos no ano passado, 2025. E se você estiver esperto nisso aqui, preparado, você vai ter muitas oportunidades de capturar tendências dentro dessas regiões de preço. Eu, por exemplo, abaixo dessa região aqui dos 90 mil, que é mais ou menos a região do meio, sou comprador de Bitcoin. Compro com frequência, deixo ordens maiores conforme o Bitcoin vai atingindo patamares inferiores de preço. Acima dessas regiões, eu formo caixa e dentro aqui, especificamente desse retângulo, eu estudo fazer realizações parciais. E para isso, para essas compras e vendas, vai lembrar que eu utilizo uma estratégia. Eu compro através da Binance sempre, que é uma exchange estrangeira, é a maior do mundo, tem as menores taxas. Inclusive, se você não tem conta lá na Binance, eu recomendo que você abra pelo link aqui do canal, porque ele dá benefícios exclusivos, como 10% de cashback sobre todas as taxas de transação e mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo assim que você abre a conta. Só lembrando que para você ativar ambos os bônus, você precisa abrir a conta até o final. Pelo nosso link aqui, ele tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E na hora de vender, eu vendo até 35 mil no mês. Todos os meses eu faço isso através da OKEx, que é, por sua vez, uma exchange nacional e tem a isenção para até 35 mil reais de venda dentro de um mesmo mês. Ela é a maior e melhor exchange nacional, ou seja, que tem CNPJ aqui no Brasil. Ela é uma exchange global, mas aqui para nós brasileiros, para efeitos contábeis, é uma exchange nacional e tem esse benefício para as vendas. Eu vou deixar também um link com bônus para você abrir a sua conta lá na OKEx, caso você ainda não tenha, aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, David, mas e para as altcoins? O que tu está enxergando? Vamos ter bons momentos para comprar esse ano? Não? Bom, para as altcoins é o seguinte, nós precisamos observar duas coisas. Primeiro, esse comportamento do Bitcoin, quando ele entra em tendência de queda e quando ele entra em tendência de alta. Quando ele entra em tendência de alta, nós podemos observar lá a dominância do Bitcoin. Bitcoin em tendência de alta, subindo, e dominância do Bitcoin caindo, principalmente tendo ali quedas um pouco maiores. Em resumo, um gráfico com tendência de alta e outro com tendência de baixa, significa que as altcoins estão bem mais fortes e subindo mais do que o Bitcoin. Então, nesses momentos, nós podemos ter boas janelas de oportunidade para comprar altcoins e fazer lucros interessantes. Cenários que não esses, para um momento como esse do mercado, eu não vejo como muito positivos. Eu não vejo como positivo, por exemplo, comprar altcoins nesse momento para um carrego. Eu vou comprar e vou esquecer. Por quê? Porque imagina você o que acontece com as altcoins caso o Bitcoin caia, por exemplo, para os 70 mil dólares. Elas tendem a cair muito mais. Então, o melhor a se fazer nesse momento, principalmente nesse pequeno marasmo do mercado, é fazer trades mais curtos, compra, teve um lucro legal, realiza, volta para o zero ali, faz caixa para poder aproveitar outras oportunidades. Porque carrego muito longo a gente faz quando o mercado está completamente jogado, completamente largado, como foi lá em 2022. A gente compra 2022, 2023, carrega porque aí tem uma assimetria interessante. Nesse momento, eu não vejo que o mercado tenha caído o suficiente para justificar compras de altcoins e carrego. Agora, é claro que se cair, por exemplo, o Bitcoin lá para a região dos 70 mil dólares, aí a gente começa a poder olhar aqui para várias altcoins, começando pelas maiores, com bons olhos, porque aí nós temos uma assimetria bem melhor do que no momento atual. Só lembrando, você precisa separar. Eu estou falando de carrego aqui e não de trades específicos. Trades específicos surgem a todo momento. Agora, recentemente, a gente teve oportunidades aqui numa pequena tendência de alta das altcoins. Aí sempre que tem aquele espaço ali de um suporte até uma resistência, numa tendência, dá para surfar essas tendências tranquilamente. E para finalizar, nós temos várias e várias oportunidades que vão surgindo em ranges específicos de preço, como por exemplo no DeFi. Eu pretendo trazer isso em outros vídeos aqui no canal para mostrar para você o que dá para fazer quando a gente enxerga um determinado range de preço. Olha, Bitcoin está aqui entre tanto e tanto, o Ethereum está aqui entre tanto e tanto, dá para fazer uma grana legal aí. E nesse caso, mesmo com carrego, porque aí você está mitigando bem o risco. Aliás, se você quer conteúdo sobre DeFi, sobre pools de liquidez, deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Dependendo da demanda, eu posso trazer mais esse tipo de conteúdo por aqui. Dito isso, sem mais, eu vou
ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.